Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos estar lendo o capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Todos acharam? Tiago 4, do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Amém. Meus queridos, Deus resiste aos soberbos. Resiste. E eu não faço a menor ideia do que se passa com você, do que tem no seu coraçãozinho agora. Também não sei se você está aqui para constar ou simplesmente para mostrar alguma coisa para alguém. Também não sei se o seu pensamento durante esse tempo que nós estaremos aqui irá devagar. Não sei. Eu não sei qual é o problema que cada um aqui está enfrentando, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui está passando por momentos de altos e baixos. Eu sei o que está no meu coração, o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido e o que eu tenho colocado diante de Deus. E você sabe o que está passando dentro do seu coração. Mas eu queria começar hoje lhe fazendo uma pergunta. E eu queria que você parasse para pensar nessa pergunta aí dentro do seu coração. Você já parou para pensar que esse silêncio de Deus, esse deserto árido em que você se encontra, que tem deixado o seu coração duro, tem deixado o seu coração seco, o seu coração cético, tem deixado o seu coração indiferente a tantas coisas à sua volta? Tudo isso que tem acontecido dentro do seu coraçãozinho pode simplesmente ser fruto da sua vaidade e orgulho dentro de determinada situação? Já parou para pensar nisso? O versículo 6, ele diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Meus amados, algo deve ficar profundamente gravado em nossos corações e em nossa mente. É o quanto Deus, o nosso Deus, aborrece o orgulho. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar a nossa oração e reter a sua presença. Sabe lá o que é você viver sem a presença de Deus? É isso que o orgulho faz. Deus, ele vai se tornar o retentor da sua própria presença para conosco. Isso significa que Deus não vai estar ouvindo o nosso choro nos momentos das nossas orações. Significa também que Deus não vai estar vendo os nossos desesperos no nosso momento de dor e escassez. Sabe o que é que acontece? Nós ficamos fora da graça. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos: fora da graça é só desgraça. Basta a gente olhar para o mundo à nossa volta. Eu não ia ministrar essa palavra hoje. Eu estava preparando algo em relação a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Mas Deus me levou a preparar essa palavra
me ministrou profundamente o coração. E eu me deparei com alguns orgulhos, soberba, prepotência, algumas coisas que a gente insiste em disfarçar que estão dentro da gente, mas que estão nos levando a uma desgraça completa, porque estão nos afastando da graça de Deus, porque através de nossa própria vida, nós mesmos temos retido a presença de Deus. E o que é que Deus quer que cada um de nós sejamos? Deus quer que nós sejamos dependentes da sua graça. Enquanto o diabo, ele vai querer que cada um de nós aqui sejamos dependentes de nós mesmos. Satanás, ele é o autor de todos os empreendimentos pessoais e espirituais que cada um de nós resolve fazer por conta própria. É ele quem move dentro de mim e dentro de você a arrogância de atribuir-se o direito de poder ou de privilégio. Isso vai nos transformar em insolentes, em atrevidos, em desaforados, em pessoas sem respeito, sem afeição natural. Sabe o que é que nós pensamos que somos? O que nós pensamos que podemos? Porque temos deixado tantas vezes de ouvir a voz suave que diz: sem mim nada podeis fazer. Nos tornamos insolentes, atrevidos, desaforados e sem respeito. Nós nos tornamos assim. E com isso, sabe o que a gente tem feito? Nós temos ferido frontalmente a palavra de Deus quando ela nos diz não fazermos nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós. Olha só, que perversa é a natureza do cristão. Quão perversa é a natureza do homem. Você concorda? Lutero, certa feita, escreveu uma frase que me marcou profundamente. Quando eu li isso, eu entrei meio que em choque. Quando ele diz que nós somos sacos de excrementos ambulantes. Oh, não pense que você é alguma coisa. Porque sem Deus, nada nós podemos fazer. Mas esse versículo 6, ele também diz que dá maior graça. Mas maior graça a quem? Para quem? Aos humildes. E para provar que Deus concede graça conforme necessário, Tiago ele vai citar Provérbios 3,34, que diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Acrescentando a ideia de que graça é prometida aos humildes e não aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas ele jamais vai resistir a alguém que tem um coração quebrantado, o espírito quebrantado. E aí depois a gente vê que do versículo 7 ao 10 a gente vai encontrar 7 passos para serem seguidos quando há o verdadeiro arrependimento. O primeiro, sujeitar-se a Deus. Significa o quê? Significa que devemos nos submeter a Ele, estar prontos a ouvi-lo e obedecer-lhe. Para isso, é necessário que nós sejamos maleáveis e contritos e não orgulhosos e obstinados. Morra para o seu eu. Morra para o seu eu. Segundo, resistir ao diabo. Fechar os ouvidos e o coração para as suas sugestões e tentações. E usar a Escritura como a espada do Espírito para repelir. Se a gente resistir ao diabo, sem sombra de dúvida, ele vai fugir de nós. Terceiro, chegarmos a Deus por meio da oração. Devemos nos colocar diante dele com súplicas intensas e com fé. E expressar tudo que está no nosso coração. Tudo. Rasgar o nosso coração diante de Deus. Entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar, rasgar o seu coração. Até daquelas coisas que você vai sentir até vergonha na hora de falar. De abrir sua boca e confessar. Mas faça isso.
porque nós vamos sentir uma tremenda paz. E essa comunhão com Deus não só vai trazer a sua presença, mas também trará graça, trará bênção e nos encherá de amor. Quarto, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Meus queridos, as mãos, as nossas mãos se referem às ações, e o nosso coração aos nossos motivos e aos nossos desejos. Purificamos as mãos e limpamos o coração ao confessarmos e abandonarmos os nossos pecados externos e internos. Há um tempo atrás, e foi a última vez em minha vida que eu bebi, e eu bebia muito, muito, eu senti uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande do Espírito Santo, diante do Espírito Santo. E só quando eu confessei aquela vergonha, confessei aquilo que eu estava sentindo, rasgando o meu coração diante de Deus, foi que eu fui preenchida de uma paz, de uma alegria. E quando eu abri a minha boca e falei: Senhor, a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu vou colocar na minha boca um pingo de álcool. Ali se rompeu, se quebrou. E definitivamente todos esses desejos saíram da minha vida. Determinação, posicionamento. Você está enganando a quem, meus queridos? Como você pode amar e respeitar quem quer que esteja ao seu lado se você não se ama e não se respeita? Se você não se determina? Eu costumo dizer para algumas pessoas que estão assim meio tristes que a gente deveria ter um egoísmo espiritual quando diz assim: eu quero Deus, e não importa o que eu precise perder ou deixar, eu quero Deus. Porque quando a gente quer Deus, a gente tem que perder e abrir mão de muitas coisas mesmo. Mas eu quero Deus. E você quer o quê? Como cristão, como pecadores, nós precisamos confessar os atos perversos. Como pessoas de ânimo dobre que somos, precisamos confessar também os nossos motivos conflitantes. O quinto tópico fala: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meus queridos, o momento em que Deus nos convence do pecado não é para a leviandade. Por favor, não é para a leviandade. Quando o seu coração, através do Espírito Santo, for convencido pelo pecado, não brinque com isso não. Não brinque não. Ao contrário, esse é o momento de nós nos prostrarmos diante de Deus e lamentarmos de todo o nosso coração a nossa pecaminosidade, a nossa impotência, a nossa frieza, a nossa aridez de vida. É o momento de nós nos humilharmos e chorarmos por nosso materialismo, por nosso secularismo e até mesmo pelo nosso formalismo. É o momento de você manifestar de forma interior e exteriormente o fruto genuíno do verdadeiro arrependimento. E por fim, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. E se cada um de nós nos colocarmos sinceramente aos seus pés, em nosso devido lugar, no tempo certo, o Senhor mesmo nos exaltará. Aqui está como devemos responder quando o Senhor nos revela os nossos pecados. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós preferimos assumir outras atitudes até mais cômodas. Há ocasiões, por exemplo, como eu já presenciei aqui, e também já passei aqui dentro, em que Deus fala ao nosso coração durante um culto ou durante uma reunião da igreja, e naquele momento ali nós somos profundamente tocados. E aí você toma dentro do seu coração a firme decisão de mudar. Ali, naquela hora. Só que quando a reunião termina, chega o fim, a gente começa a conversar animadamente, a gente começa a falar de trivialidades,
A gente começa a marcar saidinha para lanchar aqui, para ir para ali, para ir para cá. O ambiente muda, a força se dissipa. E o que é que acontece? O Espírito de Deus simplesmente é silenciado. É o que acontece. É o que tem acontecido conosco tantas vezes durante o culto. Já saí daqui sem querer abrir a boca até chegar em casa, quebrada, andando sobre os meus cacos. Porque a palavra vem para confrontar, ela é uma espada, ela tem que rasgar seu coração, ela tem que trazer na sua vida transformação. Senão, que espécie de cristão vai ser eu, vai ser você? Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. A entrega é incondicional. Essa entrega, ela precisa ser. E ela é a única maneira que você e que eu temos de obter vitória. Enquanto a gente não entregar a Deus todas as áreas da nossa vida, continuaremos sempre vivendo em conflitos. Seremos como um cachorro magro correndo atrás do rabo, sempre em conflito. E o pior é que é sempre em cima da mesma circunstância. A gente não muda. A gente não muda. O pastor orou aqui, nos alertando que o diabo não para, não perde tempo, está investindo o tempo todo. É sempre uma jogada de xadrez à nossa frente. E a gente sempre em cima dos nossos conflitos e pecadinhos de estimação. E isso explica porque cristãos sem compromisso com Deus não conseguem conviver consigo mesmos, muito menos com os outros. Mas o pecado, meus irmãos, o pecado é algo sério. E uma das características da verdadeira humildade é encarar a seriedade do pecado e tratar de nossa desobediência. Meu Deus. O coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus queridos, vocês sabem que Deus manifestou a sua glória através da dureza do coração de Faraó. Não deixe que Deus manifeste a glória dele através da dureza do seu coração. É tempo de acordar. Obedecendo a essas 3 instruções que eu li aqui: coração compungido, coração abatido, coração quebrantado, o Senhor se chegará a nós, nos purificará e perdoará, e as guerras terão fim. Não estaremos em guerra com Deus, de modo que não estaremos em guerra conosco mesmos e nem com os outros. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É preciso entregar o controle da sua vida, da minha vida, ao Senhor e permitir que Ele se torne o príncipe da paz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude em todas essas demandas do nosso coração. Que Deus nos transforme. Que mova um coração contrito e quebrantado, para que haja verdadeiro arrependimento e que verdadeiramente Ele se torne em nossas vidas o príncipe da paz. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.